Olá! Já parou para pensar que o jeito que um romance nos conta uma história é completamente diferente do jeito que uma receita de bolo nos ensina a cozinhar? Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos por trás dos vários tipos de texto que existem por aí. A ideia é que no final fique bem mais fácil não só identificar cada um, mas também saber usar eles da melhor forma. E aí vem a pergunta: quantos tipos de texto existem? Pode até parecer coisa de prova de português, mas a verdade é que entender isso é uma habilidade para a vida toda. Cada texto tem uma missão, um objetivo específico. Vamos mergulhar juntos nos principais. É só a gente pensar um pouco no nosso dia a dia, a estrutura de um romance, a objetividade de uma notícia no jornal, os passinhos de uma receita ou até a linguagem superformal de um contrato. Cada um deles se comunica com a gente de um jeito único, não é mesmo? São exatamente essas estruturas que a gente vai analisar agora. Ok, e aqui vai um ponto que é, assim, fundamental. É muito difícil um texto ser puro, ou seja, de um tipo só. O mais normal é que eles se misturem um pouco. A nossa missão, então, é desenvolver o olhar para identificar qual característica é a mais forte, qual é a intenção principal por trás daquelas palavras. Para a gente não se perder, esse aqui vai ser o nosso mapa, o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que de fato é um texto. Depois, vamos mergulhar na diferença entre contar uma história e pintar uma cena. Em seguida, vamos ver como um texto pode tanto analisar um assunto quanto tentar nos convencer de algo. E para fechar com chave de ouro, vamos dominar duas ferramentas essenciais para qualquer estudante: o resumo e a resenha. Vamos lá? Beleza, vamos começar pelo começo, né? Primeira parte, o universo dos textos. Antes de sair classificando tudo, a gente precisa concordar no básico. Afinal de contas, o que é um texto? Olha, de forma bem simples, um texto é qualquer mensagem, seja ela falada ou escrita, que forma um todo com sentido completo. E não importa o tamanho. Pode ser uma única palavra como fogo ou um livro de 1000 páginas. Se a ideia foi comunicada de forma completa, pronto, temos um texto. Agora a gente entra numa comparação que é super importante, é a chave para entender um monte de coisa. Eu gosto de pensar nela como a diferença entre assistir a um filme e olhar para uma fotografia. Pensa assim, a narração é o nosso filme. Ela desenrola uma sequência de acontecimentos no tempo. Sempre tem um antes e um depois. Personagens agem, coisas acontecem e a situação inicial se transforma. É a pura essência de contar uma história. Já a descrição, a descrição é a nossa fotografia. Ela congela o momento, um instante, não tem essa passagem de tempo. O objetivo dela é criar uma imagem na nossa mente, detalhando um lugar, uma pessoa, um objeto. É como se fosse um retrato parado, feito só com palavras. Olha só esse exemplo de narração. A gente tem um cenário. 7 horas da noite em São Paulo. E aí vem a expressão mágica. De repente, ela mostra que algo mudou, que uma ação transformou a cena. Os eventos estão se movendo para frente. É o nosso filme rodando. Agora compara com este outro texto, que é descritivo. O horário é o mesmo, 7 da noite, mas percebe que não tem uma progressão. Tudo acontece ao mesmo tempo. O trânsito está lento, os pedestres estão apressados. É uma fotografia daquele exato instante. Então, para ficar bem claro e a gente não esquecer mais, se tem ação, passagem de tempo, uma coisa acontecendo depois da outra, é narração. É um filme. Se a cena está parada, focada nos detalhes, como se fosse um retrato, é descrição, uma fotografia. Essa analogia ajuda muito. Ok, vamos para a próxima dupla que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Dissertar e argumentar. A grande diferença aqui está na intenção do texto. Uma coisa é analisar a realidade. Outra, bem diferente, é tentar convencer alguém sobre ela. A dissertação funciona como um texto de um analista, de um observador. O objetivo dela é analisar, interpretar e explicar um assunto. E o mais importante, de forma objetiva. Pensa naquelas redações de vestibular que pedem para a gente falar sobre um tema, sabe? Apresentando dados, diferentes pontos de vista. Isso é dissertar. A argumentação, por outro lado, já entra em campo para jogar. Ela tem uma missão muito clara: convencer. Aqui, quem escreve tem uma tese, um ponto de vista bem definido e vai usar todos os argumentos que puder para persuadir quem está lendo a concordar. Um editorial de jornal, por exemplo, é pura argumentação. E aqui a diferença fica cristalina, né? A dissertação busca explicar como as coisas são. Tenta ser mais neutra, mais objetiva. Já a argumentação quer nos convencer de como as coisas deveriam ser. Ela sempre tem um lado, uma opinião forte para defender.
Bom, mas nem só de contar histórias e defender ideias vivem os textos, né? Existem outras funções bem diretas que eles podem ter. Vamos dar uma olhada em 3 delas. Apresentar o que é, dizer o que fazer e, claro, provocar sentimentos. Vamos lá. O texto informativo é aquele que vai direto ao ponto. Ele quer apresentar fatos, de forma objetiva, sem opinião. É o que uma boa notícia faz. Já o texto injuntivo é o que nos dá uma ordem, uma instrução. A receita de bolo, o manual para montar um móvel é exatamente isso, texto injuntivo em ação. E por fim, temos o texto poético, que é pura arte com as palavras. O objetivo aqui não é informar nem dar ordens, mas sim despertar emoções, mexer com a nossa imaginação, como um bom poema faz. Certo, agora vamos para uma parte super prática, que é uma mão na roda na vida de qualquer estudante. A diferença crucial entre um resumo e uma resenha. Mas antes de sair escrevendo qualquer um dos dois, tem uma dica de ouro, uma boa leitura. Primeiro, faça uma leitura rápida, só para ter uma visão geral do assunto. Depois, volte lendo com mais calma, grifando as partes que são realmente importantes. Acredite, isso muda o jogo. E aqui que mora o pulo do gato. O resumo é uma condensação fiel do que está no texto original, sem tirar nem pôr e sem dar sua opinião. É basicamente responder à pergunta, o que o autor disse. Já a resenha? A resenha é o resumo mais uma análise crítica. Ela responde o que o autor disse e o que eu penso sobre isso. Essa parte da análise, da sua opinião, é o que transforma um resumo em uma resenha. E para a gente fechar e amarrar todas essas ideias, essa tabela aqui funciona como uma colinha perfeita. A narração conta, a descrição pinta o cenário, a dissertação analisa, a argumentação convence, o injuntivo dá as instruções e a resenha resume e critica. Ajuda a fixar os conceitos principais de um jeito bem visual. E agora que todos esses blocos de construção da comunicação estão mais claros, a pergunta que fica é: qual desses tipos de texto vai ser o primeiro que você vai treinar e dominar? Porque identificar cada um deles é o primeiro passo. Mas o verdadeiro desafio, e a parte mais legal, é usar todo esse conhecimento para a gente se comunicar cada vez melhor.